Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast onde eu sempre ligo pra alguém pra fazer uma entrevista, trocar uma ideia. E hoje eu liguei pro Maurício Sticer, jornalista, crítico de TV lá no UOL, ele também é colunista da Folha de São Paulo, pra falar sobre o livro que ele acaba de lançar que se chama Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos, editado pela Todavia. O livro não é exatamente uma biografia sobre o Silvio, é mais um perfil onde o Sticer busca desmistificar a vida empresarial e de homem de TV do Silvio. Então no livro o Sticer aborda as relações reais que o Silvio teve com a ditadura militar para poder fundar a TV, qual que era a relação real dele com a Globo, como que foi a ida desastrada para a política que o Silvio fez em 89. Também aborda a ideia muito particular que ele tem sobre imprensa, sobre jornalismo, e especialmente também fala sobre o famoso papel de diretor de programação que o Silvio exerce no SBT. Esse papel que é muito contestado pelas mudanças repentinas e demissões inexplicáveis, mas que também, ao lado da figura de comunicador do Silvio, talvez seja responsável pelos seus momentos mais inspirados e acertados. Além disso, eu aproveito a presença do Sticer aqui para falar sobre o jornalismo de TV, sobre como escrever um blog para uma audiência enorme lá no UOL, entre outras coisas. E antes da entrevista, eu queria agradecer o pessoal da Todavia, que editou o livro do Sticer e que atendeu o meu pedido e me mandou uma edição do livro para poder preparar a entrevista. Eu sempre quero trazer autores aqui no podcast e quando as editoras não fazem essa ponte, é muito complicado, porque adquirir todos os livros que eu quero trazer aqui ficaria uma fortuna. Então eu agradeço a Todavia por entender que o podcast é um veículo como os outros, mesmo que a gente seja um podcast iniciante, é um veículo que merece ser tratado como o resto da imprensa. Então preciso agradecer mesmo por eles terem enviado o livro e terem permitido que eu conseguisse pautar melhor essa entrevista com o Sticer. Muito obrigado mesmo. E acho bom fazer esse agradecimento público também para vocês entenderem como é criar um veículo novo, e uma das barreiras para fazer o podcast é conseguir convidados legais. Então é muito importante quando as pessoas começam a entender o que a gente está fazendo aqui. Isso é muito legal mesmo. Ficou muito longo a introdução, eu peço desculpas, vocês sabem que eu gosto de fazer as introduções mais curtas, mas às vezes é inevitável falar um pouquinho mais. Você encontra Telefonemas em todas as plataformas que tocam podcasts, a escolha da sua preferência sempre. A única coisa que eu te peço é que gostou do papo, achou legal, promissor aqui nosso projetinho, compartilha a ideia. É muito importante que você compartilhe o podcast para ele chegar em mais pessoas sempre. Me acha lá no Twitter, manda sua crítica, sua sugestão, a gente tá por aí sempre disposto a conversar. Então é isso aí, mais uma vez obrigado pela atenção e vamos direto pra conversa. Com vocês, Maurício Sticer. Vamos começar falando um pouco de assistir TV. Porque lendo o livro, legal, é irresistível você, sei lá, ir pro YouTube e procurar cenas do Silvio Santos. Eu, por exemplo, comecei a ler e falei, deixa eu voltar naquela entrevista dele de 87, quando ele fica falando lá da vida dele, assim, com os jurados, assim. Eu queria saber qual que é o seu momento de nostalgia, maior nostalgia que você fala assim, que você assiste no YouTube, assim, você pega pra assistir às vezes. Cara, eu não tenho tanto, não, mas fazendo esse livro, eu fiz exatamente isso que você tá falando. Toda hora eu ia pro YouTube, procurava coisas do Silvio, pra ver mesmo, sabe? Porque às vezes eu tinha uma referência, alguém falava assim, tem aquilo que ele falou na situação tal. Aí você vai lá e tem muita coisa realmente documentada do YouTube, é muito legal de rever, né, antigo. Agora, eu não sou realmente nostálgico nesse sentido de ficar buscando, não. Eu uso pouco. Entendi. Mas realmente é muito prazeroso, né? Quer dizer, é uma pena que só tenha dos anos 80 pra cá, né? Assim, coisas mais antigas que isso é muito difícil de achar, né? É verdade. Inclusive, eu pedi as perguntas no Twitter e o Rica Pancito mandou justamente essa questão, com toda a falta de memória que tem no Brasil. Como que foi pesquisar, assim, em vídeo? Você é um arquivo que não existe, né? Não tem nem como pesquisar porque não existe, né? Como que você fez a pesquisa visual do livro? A televisão, ela começou em 1950. Isso. A primeira década inteira não tinha videotape, era tudo ao vivo, né? Então isso realmente não existe. A partir dos anos 60, com o videotape, começa a ter coisa, mas teve muito incêndio em televisão na segunda metade dos anos 60, Record, Band, Globo. Então, assim, se perdeu muito, assim, a maior parte da produção dos anos 60 se perdeu também. É só realmente de ouvir falar, são os relatos das pessoas que viveram aquilo nos seus livros. Realmente tem muita imprecisão. Entendi. Tem muito pouco. Assim, a partir dos anos 70 começa a ter um pouco mais, mas mesmo assim ainda não tinha tanta facilidade para espectador gravar, né? Quer dizer, tem os anos 70 é mais quem guardou
gravador da própria Globo, alguma coisa, Band, Record, né? E aí, a partir dos anos 80, vai um pouco pro povão também, que começou a gravar, né? Exatamente. Entendi. Aí começa o videocassete, essas coisas, aí tem os arquivos pessoais, aí realmente tem muita coisa, né? E você chegou a ir pesquisar essas coisas a fundo, de ir atrás de arquivo pessoal, ou foi mais online mesmo? Não, fiquei mais online, Entendi. assim, mais coisas, na verdade é isso, mais assim, cenas, né, um outro detalhe que eu queria ver, algumas coisas que eu não conhecia, que eu descobri também, às vezes dava um Google, e aí aparecia, sabe, alguma coisa que eu não conhecia do Silvio falando, por exemplo, eu me lembro uma coisa que eu achei que eu não... Que você não tinha visto. Que ninguém tinha falado, assim, eu estava pesquisando sobre a questão dele em relação ao judaísmo, que é uma coisa que é um assunto que eu acho legal. E eu tinha já visto algumas coisas que ele falou e tal, mas aí uma hora eu não lembro que eu dei o Google, não sei que palavras eu botei, que palavras apareceu mágicas. ele num... eu acertei que apareceu ele num negócio do Teleton, num antigo, pedindo doações para o Teleton, em que ele fez um paralelo com o Yom Kippur, né, que é o dia do perdão judaico. E era um negócio maravilhoso, sensacional, a lógica dele, de por que você deve ajudar, que Deus vai te beneficiar, vai te dar mais dias de vida se você ajudar. Ele fez uma salada, mas que é sensacional. E um achado assim, que nunca tinha visto ninguém falar disso, sabe? Entendi. E achei lá no YouTube esse vídeo, por exemplo. Eu reproduzo o trecho dessa fala dele baseado nesse no vídeo. Agora, a pergunta fundamental é: por que mais um perfil do Silvio Santos? Como você mesmo relata no livro, ele talvez seja o dono de TV mais biografado. Assim, por que trazer a sua perspectiva? Exatamente. Você explica muito isso no livro, mas conta pra gente, assim, resumidamente. Lógico. Não, essa é a questão essencial e realmente eu fiz questão de fazer essa observação que já existem pelo menos 6 livros com biografias ou perfis biográficos dele, Sim. Porque também não quis passar a impressão, estou descobrindo a pólvora. Não é isso. É justamente a sensação de que o que existe sobre ele, né, eu cito a primeira biografia, uma história em quadrinhos de 1969. Maravilhoso. Tem muita coisa, né? Agora, o que chama a atenção que algumas até são muito bem pesquisadas, né? Tem muita informação, mas todas, sem exceção, adotam o que eu chamo assim, o ponto de vista da celebração do mito, colocando essa palavra mito entre aspas, né? Então, eu acho que isso me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que, apesar dessa abundância, tinha um vazio ali para ser preenchido, que é assim, mostrar que o Silvio é um cara complexo, entendeu? Não é um mito. Sim. Ele pode ter feito ele fez coisas geniais, maravilhosas, mas é um tipo complexo, não é uma linha reta, sabe? Que você enxerga um herói ou um mito. Então isso que eu acho que é o que me motivou, e eu acho que é o que falta, de um modo geral, óbvio que tem exceções, mas acho que de um modo geral, todos esses livros, tem essa perspectiva que é muito celebratória e pouco ou nada crítica, né? É quase a jornada do herói, né? Exatamente. Então eu achei que tinha espaço realmente para levantar as histórias que mereciam ser contadas desse jeito, um jeito mais, né, objetivo, que mostrasse contradições, que mostrasse idas e vindas, que mostrasse que não é uma linha reta, né? Que não é uma, né, como nenhuma pessoa né? Então, assim, eu entendo por que ele é tratado como mito, eu entendo por que ele é tão sedutor, tão querido, e eu acho que não tem nenhum demérito no que eu fiz, sabe, em dizer que ele é um tipo complexo, que ele é um tipo que tem contradições. Eu acho que ajuda a enxergar também, sabe? Sim, ajuda a explicar até a mitificação em si, né? Também, exatamente. Então, isso eu não sei se responde, mas eu acho que essa é realmente uma questão essencial, é importante para as pessoas entenderem. Eu não ia perder meu tempo, né? Fiquei envolvido nisso desde a ideia até o final, pronto, quase um ano, se eu não achasse que podia contribuir de alguma maneira, iria para outro assunto, entendeu? Que eu achei realmente, eu enxerguei que tinha ali um espaço para fazer uma coisa diferente dessas outras tantos livros sobre ele. Eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas já que você tocou no assunto, você escreveu então durante um ano, mas eu imagino que a sua pesquisa é de uma vida toda, né? Então, enfim, é um assunto que eu acompanho há muito tempo, né? Sempre gostei muito de televisão. Há 10 anos eu escrevo só sobre televisão. Então, assim, é impossível quem escreve televisão não ter o Silvio como uma figura muito próxima no radar, né? Então, sempre tive essa curiosidade sobre ele. Sempre vi que tinha ali coisas mal contadas, histórias, né, que você fala, pô, será que foi
assim mesmo. Tá faltando uma parte aqui. Exatamente, exatamente. Mas a pesquisa mesmo, assim, então, aí eu já, mais ou menos um ano, comecei a falar, pô, acho que vou fazer um livro, mas ficou claro para mim depois o que eu queria contar mesmo, e foram, digamos, eu diria que são 6 meses de muita pesquisa, li muita coisa, e ficou claro para mim aí nesse período o que eu queria chamar a atenção, sabe? Porque realmente eu não quis fazer uma biografia dele, não é isso, né? Eu acho todo respeito, acho que já tem e acho que ainda vão existir. Outras. Não é a minha intenção, sabe? Escarafunchar a vida dele. Eu estava afim disso. Fazendo a pesquisa eu fui vendo... Fala. Não, desculpa, te cortei. Não, então, aí fazendo a pesquisa eu fui vendo alguns pontos que eu achei que valiam a pena aprofundar e mostrar e comparar com outras coisas, enfim. Sim. Foi aparecendo, assim, para mim. Não estava também tudo claro de uma vez só, sabe? A coisa foi num crescendo ali de leitura e pesquisa, foi aparecendo. Legal. Algumas coisas aparecendo com o tempo. Você não saiu já com um fim definido, né? Quero chegar nesse ponto. Você foi descobrindo mesmo. Não. Se você, assim, já que a gente está nisso, quer dizer, a primeira coisa que me chamou, assim, que sempre me incomodou muito, que aí eu comecei a ler muito sobre isso, foi a questão dele mentir a idade. Eu sempre achei esse negócio fascinante. E eu comecei a ler para trás, eu comecei a ver, matérias sérias sobre ele, sabe? Capa da Veja. Com a idade errada. Entrevista de página inteira na Folha, no Estadão, até 1985, 86, com a idade errada. Comendo 5 anos. Como é que pode isso? Tudo que você lê sobre o Silvio, até meados dos anos 80, tá errado. Que fala a idade dele, tá a idade errada. É incrível isso. Qual que é a idade certa, então? Ele é nascido em 1930, né? E ele dizia para todo mundo, quando ele falava a idade, ele calculava como se ele tivesse nascido em 1935. Olha só. Ele roubava 5 anos. E até chega uma hora que você repara que alguns jornalistas começam a desconfiar que ele está mentindo. E até fala assim, que diz ter tantos anos. Tem o jornalista faz essa ressalva. Mas não fala a idade verdadeira. É um negócio, eu falei, que coisa curiosa isso. E, enfim, isso foi, digamos, foi o pequeno ponto, assim, de partida dessa questão de mistificação. E eu acho, e aí lendo mais e vendo os livros, né, sobretudo os 2 primeiros, que é a biografia da HQ, de História em Quadrinhos, e o primeiro livro do Arlindo Silva, que é a série de reportagens para a revista Cruzeiro, que é de 71 ou 2, ficou claro ali para mim que pelo menos esses 2 autores, né, o Luquete, que fez a HQ, e o Arlindo, eles sabiam, sabe, que tinha alguma coisa ali e deixaram. O Silvio deve ter pedido. O Arlindo era muito próximo dele, né? Exatamente. Provavelmente teve ali um... Ali ele estava começando a conhecer, né? Ele conheceu ele para a revista Cruzeiro, mas fez essa sessão de entrevistas para o primeiro livro, que é enorme, teve muito contato com ele. Né? Então ele meio, eu acho que os 2 também o Silvio deve ter pedido, falar, não quero revelar minha idade, meio eles compram. E aí o negócio que nessa época não faz sentido a narrativa dele, por exemplo, do camelô, porque a história que ele sempre contou é que ele estreou como camelô vendendo capinha para o título eleitoral da eleição de 1945, que é uma eleição histórica, porque teve 15 anos de ditadura, né, o Estado Novo. Aí vem a eleição de 1945 e as pessoas estavam com o título de eleitor novinho em folha, ele foi vender capinha de título de eleitor. E depois ele começou a vender caneta e tal, mas sempre contou essa história da capinha do título de eleitor. Aí, quer dizer, tá dando uma data. Então o Silvio teria 10 anos pela narrativa que ele conta. Ele teria sido camelô com 10 anos de idade. Não faz sentido. Entendeu? Nenhum, exatamente, né? Então, enfim, legal. Esse foi o pontinho inicial da pesquisa. Indo ponto a ponto em falas do próprio Silvio, dá pra achar muita mitificação dele próprio, né? Por exemplo, uma que você acerta em cheio no livro é quando ele fala uma frase famosa dele, assim, que eu não sei se ele chegou a repetir mais vezes, mas que ele fala, né? Fui dono de TV por acaso. E não tem talvez uma mentira maior que essa, né? Exatamente. Ele batalhou muito. Foram anos, isso, né? Exatamente. Isso eu acho que eu acho que talvez seja eu acho que é o que eu mais gosto no livro, é que resgatando tanta coisa que ele fala, você meio vai enxergando ele, sabe? Você vai meio vendo melhor a figura, contrastando as falas dele, né? Você colocando uma fala dele de hoje, uma de 5 anos atrás, você vai colocando uma do lado da outra sobre o mesmo assunto, você vai entendendo melhor a figura, né? E fala sozinho, né? Então até, assim, eu lamento que ele não quis dar entrevista para o livro,
mas eu digo que a voz dele é muito ouvida, né? Por isso, porque ao resgatar tantas coisas que ele já falou, você acaba entendendo melhor a figura, né? Ele fala... Você começa a entender até as mentiras dele, talvez. Exatamente. Esse eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei do resultado final, é isso. Dá pra ver isso, né? Se você lendo com um pouquinho de atenção, você vê. Por exemplo, isso, acho que o primeiro Silvio que fica exposto, que é talvez um dos lados mais raros dele, que assim, quem começa a ler o livro vai dar de cara com ele assim, o Silvio político, né? O Silvio que começou, que foi batalhar o primeiro dinheiro dele, você comenta, né? Uma história de 1958, né? Conta essa história. Então, ele conta isso. Isso é contado mais ou menos na primeira biografia dele, que é assim, ele tinha tal a caravana do Peru que fala, né? Que ele fazia shows, enfim, mas ele tinha dificuldade de transporte. Ele quis comprar na época dizia, acho que era uma Aeroílis, né? E aí, de alguma maneira, ele se aproximou de dois políticos que estavam em época de campanha eleitoral e propôs fazer propaganda para esses políticos antes da eleição. Em troca, ele ganharia o valor para poder comprar essa Aeroíris, que ele ia poder levar a trupe do Peru que fala, né? Então é um pouco isso. Ele foi... na época, acho que não era proibido isso, né? Um artista fazer showmício. Na verdade, é meio um show, pelo que eu entendo, é meio um pouco showmício, essas coisas, né? Ele fazia uma animação para promover os candidatos. Estava sendo ganho por isso. Até poucos anos atrás ainda era permitido, né? Acho que foi proibido, acho que há 2 eleições, né? Que isso não é mais permitido. E a melhor parte é que ele elegeu os 2 caras. Exatamente. Sendo que que é o candidato a deputado estadual, era partido integralista, né? Momentos, né? Isso, enfim. E aí tem por exemplo, tem uma parte que acho que aí todos os donos, talvez... Tá, eu não vou generalizar porque eu não conheço a história de todos, mas aí, tipo, a parte de conversar com os ditadores, por exemplo, esse momento, como você descreve ele? Acho que tem muita gente que avalia com um certo anacronismo. Ele foi um apoiador da ditadura? Não é exatamente isso, né? Não, o que eu acho que o que mais chama a atenção, assim, isso que você falou tá correto. Ele não foi o único, né? Abajular os donos do poder, né? O que é original no caso do Silvio é que ele não só ele usa a TV, também, o que também não é original, mas ele próprio se torna um animador por esse duplo papel dele. Ele faz a bajulação ser muito mais explícita do que outros, né? Então ele vai lá na televisão e fala e o Silvio, e o Geisel é coisa nossa, e o ministro fulano de tal é coisa nossa. Você consegue imaginar isso, cara? Plena ditadura. Roberto Marinho nunca fez isso. Não, puxou o saco também, né? Mas atrás das câmeras. Teve um programa que ele fez de Figueiredo, né? Também, depois que o Silvio fez... O do Roberto Marinho foi do Figueiredo, né? Que ele pergunte ao presidente, uma coisa assim. Exatamente. Logo na época que o Silvio fez a Semana do Presidente, ele... Na época que o Silvio fez a Semana do Presidente, o Roberto Marinho, por um período, fez uma coisa parecida, né? Mas então ele não foi o único, realmente. Mas o próprio Silvio, né? Botar a cara dele na TV e fazer esse tipo de coisa, isso é muito original e acaba que chama mais atenção, né? É uma exposição maior que nenhum outro dono de TV. Isso é muito, realmente, eu acho uma originalidade do Silvio, né? Cabe um juízo de valor, assim, olhando de hoje ou não? Pô, realmente ele tinha que fazer aquilo ali, porque... Eu acho esquisito, Vinícius. Eu acho um pouco... Bom, eu não sou dono de televisão, né? É difícil se colocar no lugar dele, mas sei lá. Eu não sei se cabe também julgar realmente, mas é que é estranho, né? Pra não ficar descontextualizado, por que ele foi atrás de uma televisão? Ele alugava os horários da Globo, né? Antes, né? E ali... Isso. A justificativa que ele sempre deu pra isso foi que ele recebeu sinais que a Globo... Que ia ser escanteada, né? Não, a Globo podia tirar ele quando ela quisesse, né? Quer dizer, quando acabasse o contrato, a Globo podia tirá-lo do ar, né? Então ele entendeu e ao mesmo tempo ele foi montando uma estrutura de produção que mostrou para ele que ele seria capaz de fazer por conta própria, né? Quer dizer, ele alugava o horário, mas a produção era 100% dele, né? Ele fazia os programas, vendia os horários,
os comerciais. Ele era uma TV dentro da TV. Quando ele viu isso, ele falou, vou ter a minha própria TV. E ele viu isso muito rapidamente, porque, como eu mostro no livro, em 1970 ele já está tentando conseguir um canal, né, que foi quando a Excelsior fechou, né, ele já tentou, não conseguiu, mas logo em 1970 ele já está lá negociando pedindo para o Médici, né, ele ainda foi antes do Geisel, que ele já tem um primeiro encontro com o Médici. Tanto que ele tinha um contrato que uma das cláusulas com a Globo, né, era não ser dono de TV. Exatamente, a última vez que ele renova com a Globo, o último período, eles incluem essa cláusula, porque aí já era público que ele queria ter o próprio canal de TV. Que é uma coisa que tá, outra desmitificação do livro, que se ajuda a esclarecer, que é a relação dele com o Roberto Marinho, com a Globo, que assim, eu fiquei lendo e fiquei pensando muito na história dos Beatles, dos Rolling Stones, que publicamente é uma rivalidade e internamente tem momentos de amizade também, e de intriga, mas tipo, tem uma conversa ali, né, de ajuda. De ajuda, né? Ele dava empréstimos, né, sem a... Conta essa história dos empréstimos, que é muito importante. Isso é muito interessante, realmente, né? Ele tem uma relação muito boa o tempo todo com o Roberto Marinho e com a Globo, assim, de um modo geral. Quando o momento que isso fica mais explícito é justamente quando a Globo compra a TV Paulista, né, que é mais ou menos, acho que 1965, por aí, e ela começa a tomar as pernas do como que estava a TV Paulista. Eles encontram uma situação caótica, a TV estava mal administrada, e a única coisa que funcionava e dava lucro era justamente o programa Silvio Santos. E aí tem vários relatos que isso eu recolhi, né, e eu exploro bem no livro, alguns publicados e outros que foram feitos pessoalmente para mim, no caso do Boni, que mostram que as contas da Globo em São Paulo não fechavam naquele final dos anos 60. Às vezes tinha mês que não tinha dinheiro para pagar o salário de todo mundo, tinha compromissos que a Globo não conseguia saldar em São Paulo. E aí eles começaram a recorrer ao Silvio e pegavam o dinheiro emprestado do Silvio. É sensacional essa história. E o Silvio emprestava e eles contam a juros, lógico, né? Quer dizer, o Silvio, lógico, né? O Silvio emprestava o dinheiro. Mas todos esses relatos são um que já morreu, que é o Borghetti, que foi o primeiro diretor da Globo em São Paulo, o do Joe Wallace, que foi um americano que foi diretor da Globo, e do Boni, são que era super na boa, que ele, enfim, ajudava mesmo, e que eles são todos muito gratos, e os três dizem que o Roberto Marinho não sabia dessa ajuda, que isso é uma coisa que não tem como provar realmente, mas os três falam a mesma coisa. E tem uma cena que é maravilhosa, que é um livro muito pouco conhecido, né, que é o livro do Borghetti, um cara que ele foi um diretor, não foi um cara muito famoso, mas ele publicou as memórias dele. É um livro de 2003, né? Ele conta uma história maravilhosa, que era isso, que um dia ele estava na sala dele e entrou o elenco da novela Cabana do Pai Tomás inteiro, entrou na sala dele para dizer que ia fazer greve porque os salários estavam atrasados. E ele descreve a cena que o principal ator dessa novela, ficou famoso, era o Sérgio Cardoso, que fazia um papel de um negro, então era um blackface, né? É uma coisa que o cara, ele descreve isso, você morre de rir, realmente... A cena, esse elenco todo pedindo dinheiro emprestado, pedindo ameaça de fazer greve, e o Silvio que salvou, evitou a greve emprestando dinheiro. Sim, eles entram caracterizados, né? Ele como se fossem escravos, né? Exatamente. É uma puta cena. Tá, explica pra mim assim, você acha que o Silvio ajudou tanto, porque ali naquela época não tinha esse conceito que a gente tem hoje das TVs, dos 5 canais, essa coisa unificada? É muito por conta disso, assim, era mais uma coisa da época. Talvez ele não calculasse, daqui a pouco isso vão ser só tais empresas e eu vou sempre sofrer pra tomar o espaço dele. Eu acho que tem uma gratidão, né, Vinícius? O fato de que ele começou a alugar horário desde cedo na Globo, né, e isso ajudou a ele ser quem ele é, né, quer dizer, ele se tornou líder de audiência, ficou muito famoso e acho que nunca foi sempre bem tratado, né, então acho que tem uma coisa de... Ele não via como inimigo, né? Via como um concorrente, talvez, né? Mas num primeiro momento... Colega, né? Exatamente. Agora, vamos falar... Você tocou nesse ponto importante, da liderança do Domingo. Vamos falar um pouco dessa figura que é essa liderança, né? O apresentador do Domingo, esses programas longos. Eu queria que você falasse um pouco dessa figura que o Silvio tem até hoje,
menor, lógico, né? Tempo, audiência, enfim. Mas dá um panorama histórico disso. Como que o Silvio formou essa figura e como que, por exemplo, acho que hoje muita gente vê o Faustão consolidado, mas não imagina que a Globo apanhava domingo, apanhou por muitos anos, né? Conta um pouco disso. Na verdade, o ponto de inflexão é justamente a contratação do Faustão pela Globo, né? Sim. É o momento exatamente em que a Globo consegue ganhar o domingo, mas isso é 1989, quer dizer, então até 1989 o Silvio Santos foi líder da audiência aos domingos. E é um incrível, né? É um fenômeno mesmo, né? Sim. Fazendo os mesmos quadros, na verdade, reciclando, né? Esses quadros que até hoje a gente vê algumas variações. Eu, quando era criança, por exemplo, no início dos anos 70, tinha o Boa Noite Cinderela, que era um negócio que todo mundo ficava diante da televisão para assistir. Que quadro era esse? Eu não conheço. Era um quadro assim que era sempre uma menininha, uma criança, e respondia perguntas e tal, e ganhava prêmio, e a que ganhava era coroada, entendeu? Era uma coisa assim, era incrível, assim. Na exposição que teve aqui em São Paulo no MIS, em 2017, eu acho, 16, recriaram o ambiente do Boa Noite Cinderela. Foi uma emoção ver aquilo. Mas, enfim, sempre quadros com esse apelo com criança, coisa de dar prêmio, sempre a mesma coisa. Essa ideia, 8 horas no ar. Exatamente. Fazendo o que ele chama animador de auditório, né? Animando as pessoas, concursos, disputas, calouros. Enfim, ele achou ali uma chave, um jeito de falar com as pessoas. Sim. Não foi o primeiro a fazer isso, mas o jeito dele fazer isso sempre foi, né, uma coisa muito especial e conquistou um público muito fiel. Ele fala uma coisa, eu coloco uma coisa que ele fala ainda no final dos anos 60, antes de ter televisão, que eu acho muito interessante, que, se não me engano, é uma entrevista que ele dá para a revista Realidade, que ele fala assim, que quando ele faz perguntas para o público, ele fala assim, eu tenho que fazer perguntas que todo mundo em casa saiba responder, porque se o cara erra uma ou duas, na terceira ele muda de canal. E isso até hoje ele faz assim, né? Quer dizer, eu nunca tinha reparado. As perguntas são sempre fáceis. E você fica muito feliz, ele quer que as pessoas acertem, sabe? Se você assistir hoje, por exemplo, o quadro Bolsa Família, você vai ver isso. Ele mantém a mesma ideia que ele fala, uma coisa que ele fala em 1969, até hoje ele faz isso. O mesmo truque. Ele ajuda quem está lá do outro lado, sabe? Ele quer que a pessoa acerte, quer que a pessoa ganhe. Isso é muito sedutor, é muito interessante. Mas me chama muita atenção essa coisa do formato, né? Como que a TV foi mudando. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança de ver, quando ele comandava o domingo, já era num formato diferente, assim, era uma sucessão de programas, todos apresentados por ele. É muito curioso, né, como as coisas vão mudando. E no livro você fala, talvez, você aborda um pouco esse tópico no sentido, assim, que tem uma fala do Silvio que é assim, o produto dele é ele mesmo. A TV é o veículo. Exatamente. Porém, qual que é o porém atual? Com a TV perdendo protagonismo, não houve nenhuma migração, né, certeira, né? Exato, exatamente. Por isso passa um pouco a impressão de que tá velho, né, eu acho, né? Tem um pouco essa... Passa um pouco isso, né? Quer dizer, o alcance é muito menor, né, em termos de números de audiência, ainda que seja muita gente, né? Hoje o programa deles, por exemplo, dá 10, 11, 12 pontos no Ibope, né? É muito menos do que 30, como ele dava, né? Ou 40. Sim. Né, há 30 anos atrás. Ainda que 10 pontos hoje no Ibope seja uma enormidade de gente que veja pelo Brasil inteiro, né, muita gente. Mas realmente diminuiu o alcance em números de audiência. Que avaliação você faz? Você acha que ele ficou mais exposto ao quer dizer, é meio óbvio, mas ele ficou mais exposto ao tempo, né? Por exemplo, eu penso no vídeo daquele vídeo do Zé Celso com ele, que expõe um pouco esse lado empresarial dele, meio perverso, que a gente não conhece muito bem, ou até as falas meio preconceituosas. Você acha? O que você acha disso? O negócio do Zé Celso, na verdade, eu nem entrei, né, no livro, não explorei, mas então, eu acho assim, o Silvio, ele reproduz ainda hoje um modelo de fazer televisão que é antigo, né, e um tempo que tinham outros valores e outras crenças. Então, quer dizer, o machismo era visto de uma outra maneira, né, os preconceitos eram vistos de outras maneiras que hoje são inaceitáveis, né. Ele não parece interessado em se adaptar, em agradar a essa demanda por um apresentador menos preconceituoso, né, mais tolerante e tal. Eu entendo isso, né? Imagino se eu tivesse 88 anos e ainda estivesse fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, se eu ia estar com essa disposição, né? Então, de certa maneira,
é um pouco cruel cobrar isso dele. Por outro lado, ele está lá entrando todo dia uma vez por semana na casa das pessoas. Então é justo também que se reclame dele, né? Se reclame, né? E é justo e é compreensível se a audiência diminui também em função disso, né? Então, enfim, é uma situação, eu acho que é única, né? Não tem ninguém parecido com o Silvio, né? Alguém nessa idade que ele está, continuar ativo, fazendo o que ele faz. É um personagem muito particular mesmo, né? E você acha que conta muito, assim, por exemplo, a gente vê a Globo brigando para se conectar, né? Tem aplicativos e tal. Você acha que isso conta muita história, assim, de, por exemplo, ele tá lá naquele prédio, fazendo você mencionou a mesma coisa há tanto tempo. Você acha que tem você chega até a sugerir isso no livro, talvez a empresa não sobreviva aí, sem ele, né? Porque eu acho. Tem uma lógica. Lógica que não. Eu acho estranho, não superada, assim. Né? Eu acho que tem assim, ele se beneficia, de certa forma, de um certo atraso que o Brasil ainda vive em relação à revolução digital, né? Quer dizer, o acesso às pessoas à banda larga ainda não é disseminado como deveria, como é em outros países, né? Então eu acho que esse modelo de TV aberta no Brasil ainda vai durar mais tempo do que em outros lugares. Isso beneficia emissoras que não estão investindo tanto assim nessa mudança. Então, eu acho que eles estão um pouco acomodados em função, acho, disso, desse atraso tecnológico do país e no atraso econômico também, né? Vamos falar de alguns pontos específicos, assim, mais brevemente também, pra gente dar conta de falar de quase tudo, assim. Por exemplo, uma vez ele ouviu do Manuel de Nóbrega, nunca se meta em política. Lá em 89 ele tem a história dele ter corrido a presidência. Você aborda isso brevemente no livro, né? O que rolou ali? Tem uma análise do ACM que é ótima sobre esse momento, né? O Josias de Souza, que eu acho que cita esse trecho, né, o ACM. Cara, eu acho que é o maior erro que o Silvio cometeu na vida dele, foi essa disputa presidencial em 1989, né? Eu acho que foi irresponsável da parte dele, acho que ele não se deu conta aonde ele estava se metendo, né? Eu lembro que essa eleição foi a primeira eleição presidencial com voto, né, direto desde 1960, né, em 29 anos que não tinha uma eleição. Aí o Silvio surge faltando menos de um mês para a eleição. Você imagina hoje, né, a gente está gravando esse podcast, hoje é dia 13, 14? 13 de setembro. 13 de setembro, a eleição é dia 8 de outubro. Imagina se hoje aparece, vamos dar hipoteticamente, Luciano Huck hoje declara que vai ser candidato à presidência, ou sei lá, o Faustão declara que vai ser candidato à presidência. Eleita, né? Mas é uma loucura, né? Você pensar em assim, é um certo desprezo em relação a todo o processo eleitoral, ao interesse das pessoas, ao envolvimento que está todo mundo tendo com aquela eleição. E pior, como ele não consegue se candidatar na época era o PFL, né, que hoje é o DEM, que não funciona, aí ele vai e se candidata por um partido minúsculo, PMB, que não tinha representação nenhuma, quer dizer, realmente é uma legenda de aluguel para o negócio. Eu acho que é meio um certo desrespeito ao próprio sistema, né, que a gente estava vivendo. Não que a gente vivesse num país incrível, um sistema político maravilhoso e tal, mas estava em construção, né? Exatamente, estava em construção e estava sendo construído de uma certa forma legalmente, democraticamente, né? Tinha poucos anos, tinha acabado a ditadura. Então, eu acho que ele não pensou muito nas consequências do que ele estava fazendo, né? E aí tem um agravante que ele não consegue colocar o nome dele na cédula eleitoral, porque foi tão em cima da hora. E aí tem esse papelão ridículo que ele aparece na televisão durante alguns dias, né, que ele aparece na campanha eleitoral, mostrando a cédula eleitoral, que vai aparecer o nome do outro cara, que era o Correia, falando 26 é o Correia, mas o seu Correia é Silvio Santos. Assim, é um negócio de palhaçada mesmo, né? É um programa de auditório que ele transforma a eleição, né? Vamos falar do tópico Casa dos Artistas, que também está bem retratado no livro. Legal. Que faceta do Silvio está contada ali, o tino dele tem muita gente imagina que ele só copiou, mas ele chegou perto de comprar o BBB, né? Exatamente, eu acho que aí é um misto de duas coisas, né? Uma, a argúcia dele de perceber, com base no relato de colaboradores, que aquilo tinha um enorme potencial, né? Ele sacar isso logo. A novidade do reality show, né? Que era a novidade, exatamente. Não foi ele que viu, mas ele ouviu o relato de dois diretores e ouvindo os dois relatos, ele falou, vamos fazer, isso é muito interessante, isso vai dar, né? É bacana. E por outro lado, um
lado de esperteza, né, vamos chamar assim, que é ele, quando tá tudo certo para ele comprar os direitos da Endemol do BBB, ele desiste e cancela, né, um contrato que estava pronto, já que era só assinar, ele cancela e aí, algum tempo depois, ao saber que a Globo ia fazer o BBB, ele corre e faz a Casa dos Artistas, que é uma imitação clara do formato que ele tinha sido apresentado durante as negociações. Não à toa ele foi processado, né, num primeiro momento ele conseguiu liminarmente, ele venceu, mas muitos anos Chegaram depois... a tirar do ar, né? Ele ficou fora do ar alguns dias, mas aí ele conseguiu derrubar, né, a liminar que a Globo colocou e conseguiu exibir 4 temporadas, mas muitos anos depois na justiça ele perdeu, foi reconhecido que ele copiou. No momento em que ele foi processado, a justiça entendeu que como não tinha roteiro, não havia o que ser copiado, que você não tinha se plagiar. Plagiado, né? Então ele se beneficiou disso, mas hoje já se entende que na verdade ele estava simplesmente refazendo uma coisa que tinha sido mostrada para ele, né? Então, enfim, é um lado questionável, né, do ponto de vista das ideias, né, ele foi muito esperto, né, se deu bem, é a maior audiência da história do SBT até hoje, a final do Casa dos Artistas. 47 pontos, né? Exatamente. Foi engraçado pra caramba o programa, né, foi muito divertido. Fora essa briga, o programa em si foi um acontecimento, né? Foi sensacional. Ninguém nunca tinha visto esse tipo de programa aqui, né? Ele realmente foi original. A gestão dele do programa foi espetacular, porque aí ele subverteu as regras totalmente, ele se tornou mesmo... Ele era realmente o Big Brother, decidia quem ia, quem saía, trazia de volta, né, o episódio do Frota, que é genial. Mano, isso é brilhante. Enfim, então realmente se tornou uma referência. Ele tem muito orgulho disso, né, do sucesso que foi o Casa dos Artistas, tanto que eu cito no livro, uma das poucas coisas que ele pediu na exposição sobre a vida dele no MIS foi que tivesse uma lembrança ao Casa dos Artistas. Casa dos Artistas, Bozo e Chaves, são as três coisas que ele pediu só, que ele queria que fossem lembrados, que são 3 orgulhos que ele tem, justificadamente, né, que ele fez pelo SBT. Aí eu queria falar de um aspecto que, cortando um pouco os tópicos que eu queria tocar, mas é um aspecto que é inerente ao livro, assim, que é contar a história da TV. Nesse caso da Casa dos Artistas, você tá relatando ali um momento que era assim, esse início das compras de formatos estrangeiros, né? Exatamente. Que o Silvio vem exatamente numa época criativa da TV e vive esse primeiro momento de se importar tudo. Exatamente. Outro momento que tá no livro que acho que, não sei se as pessoas têm saudades ou se lembram, mas dos absurdos que existia na TV, né? Você fala dos programas jornalísticos do SBT, tipo Aqui Agora, que transmitia um suicídio, ou até as coisas do Ratinho. Eu queria que você contasse um pouco disso, assim, como que o Silvio lidava com essa leitura de se fazer TV? Então, são acho 2 coisas diferentes que você abordou, né? Uma que eu distingo é a questão do jornalismo, né? A outra é o que eu chamaria é um capítulo que eu chamo Silvio brincando de televisão, na SBT, né? Que é o Silvio como diretor de programação, né, do SBT. Em relação ao jornalismo, eu acho que tem um problema que é, assim, de um modo geral, o Silvio nunca deu o devido valor, ou poucas vezes deu o devido valor ao jornalismo do SBT. Poucas vezes ele achou que aquilo era uma coisa importante. E um breve período que foi justamente entre 1988 e 1998, mais ou menos, foi um período que ele investiu, que é o período que ele contrata o Boris Casoy, né, para dirigir o TJ Brasil, cria esse jornal e criou depois o telejornal do Final da Noite, tinha com a Lilian Vitfib, e cria o Aqui Agora. O Aqui Agora, embora seja um programa muito polêmico, né, e que teve esse, assim, acabou exibindo essa cena que você falou de suicídio, que é pior momento da história do programa, fez muita coisa errada, apelou para sensacionalismo, foi ao mesmo tempo uma experiência de jornalismo popular muito interessante, que eu não desprezo. Você chegou a acompanhar uma gravação, né? Exato, exatamente. Na época todo mundo ficou fascinado com o programa, eu trabalhava na Folha e aí procurei, eles me deixaram acompanhar uma equipe de reportagem do programa, então passei um dia com eles, e era realmente uma experiência interessante,
interessante, embora, como o próprio diretor do programa conta no livro, reconhece, cometeu erros, mas eu não colocaria isso na conta de coisas erradas do SBT, sabe? Entendi. Ou coisas exóticas do SBT. Eu considero uma experiência válida, ainda que irregular e, né, que tenha cometido deslizes, de fato. Mas tinha, na essência, essa tentativa de dar informação, trazer informação mesmo, só que contado de um jeito popular, como se fosse um jornal, notícias populares na televisão, né? Então, isso eu acho que tem um lado positivo. A outra é realmente maluquices que ele, né, fez acreditando que estaria fazendo melhor para o SBT, né, sei lá, mudando o horário de programas 20 vezes, né, contratando e demitindo gente. E isso é um ponto que você não conseguiu, talvez até porque seja impossível, mas tem sugestões do que motiva ele, tipo, não sugerir questão de vaidade, mas não fica preciso, né? Não. Eu acho que tem uma coisa que ele sempre se orgulhou muito da intuição dele, né? Ele fala isso muito, fala muitas vezes que ele acreditava, né? Que ele sempre acreditou na intuição dele e achava que enfim, muita confiança no taco dele, né? Uhum. Só que ele sempre teve profissionais contratados para fazer isso. E ele sempre passou por cima, né? Eu sempre imagino que trabalhar no SBT em cargos de direção não deve ser nada fácil. E é uma coisa diferente do que se ouve relatos de outras emissoras, realmente. Uhum. Que o dono não dá tanto palpite assim quanto o Silvio sempre deu na programação, né? É uma marca dele. Essa dificuldade eu acho que fica muito bem registrada no caso do Alberto Vilas, que é um registro assim, até mais longo do livro, que você destrincha assim, toda a trajetória dele, conta muito, né? Quer trabalhar na TV com esse tipo de direção, né? Conta essa história. Então, é um caso justamente que aparece, assim, eu conhecia essa história mais ou menos, e aí fazendo o livro eu resolvi entender ela melhor e procurei ele. Ele foi contratado, é um jornalista, já tinha bastante experiência, já tinha inclusive trabalhado no SBT, o Alberto Vilas, nessa época áurea que eu falei, e que foi chamado agora, assim, nos anos já 2000, para ser diretor de jornalismo. E aí ele foi contratado, primeiro foi chamado do nada, nunca foi explicado para ele por que chamaram ele, assim, com base em quê. Foi chamado, ele não estava, eu acho, na época trabalhando, e foi lá, conversou com a cúpula do SBT, todos os diretores, menos o Silvio, explicaram que o projeto, falaram que adoraram o que ele tinha para fazer, e assinaram um contrato de 2 anos. Ele ficou lá 3 meses, um dia o Silvio chamou ele, queria te conhecer, conta uma conversa entre os dois, e foi super amistoso. Aí no dia seguinte a cúpula do SBT chama ele e ele é demitido. Ele ficou 3 meses e, enfim, recebeu 2 anos de contrato. É uma história isso que mostra meio uma bagunça, né? Meio uma falta de comunicação, né? Os e-mails confusos. Exatamente. Muita intriga, né? Esquisito, né? Um pouco. E é louco, né? Porque assim, boas ideias que não vão pra frente. Exato, né? Isso exatamente. É muito louco. Exatamente. Ele chega, por exemplo, tem a história da Sherazade, né? Que até volta naquele conflito dessa ideia de jornalismo isento, né? Não opinativo. Mas aí. Ele fez um piloto, o Vilas conta de um piloto que ele fez com a Sherazade, muito bom, todo mundo gostou, mas que foi pra gaveta, que era um programa na hora do almoço, né? Se não me engano, com ela apresentando. E ele confirma justamente isso, que o Silvio, quando foi o Silvio que contratou ela, e contratou ela porque gostou das opiniões dela, né? E aí quando ela chegou lá, ele falou que ela não podia dar opinião. Não podia opinar. É muito... É maluco. Mas tá, aproveitando essa coisa da bagunça, de intrigas, eu queria muito que você, como você falou, né, você trabalha com jornalismo sobre TV há 10 anos, você não é propriamente o cara que escreve aquelas notas que a gente lê, né? Você é mais crítico. Mas eu queria que você desse uma opinião sua, assim, como que funciona esses bastidores? Porque a gente vê ali nessa história do Vila, começam a surgir uns boatos, assim, o Vila começa a desmentir os jornalistas, tipo, como que surgiu assim? Exatamente. O que você tem a opinar desse jornalismo de notas e como que ele conversa com essa bagunça da TV em si? A pergunta ótima e dificílima de responder. Não, vou tentar te responder. Assim, eu acho assim, realmente muito complicado, né? Existe uma demanda por informação enorme, né? Acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber bastidores da televisão, muita mesmo. Tem muita gente tentando conseguir essas informações. Sim. Existe uma tradição
tradição no Brasil desse tipo de jornalismo de nota, que é você publicar informação em off sem checar. Então, quer dizer, você confia na tua fonte, a fonte te dá uma informação, ela não vai aparecer, mas ela já te deu outras, você confia nela, você publica sem perguntar se o objeto da informação confirma ou não. Sim. E você acaba sendo, às vezes, você pode estar sendo objeto de disputas de poder, né? Pode estar sendo usado para sacanear alguém. Às vezes pode estar até ser verdade o que você está publicando, mas às vezes também pode não ser, mas enfim, né? Aí depois você corrige. Aí vem uma coisa nova também, isso é antigo, isso acontece há muitos anos, mas o que é novo é essa coisa da velocidade da internet, né, que torna ainda mais acelerado esse processo de você publicar informação sem confirmar, sem perguntar, sem ouvir o outro lado, um pouco na crença que depois de publicado você vai e publica a resposta. Se o barulho foi feito, sim. Então você publica num dia uma coisa e no dia seguinte você publica o desmentido dela. Tudo bem, mas é que eu acho que não é a mesma coisa, entendeu? Porque quando você publica a coisa normalmente é um escândalo, faz um puta barulho, e aí quando você publica o desmentido não vai ter o mesmo impacto, né? Por isso eu acho que o correto assim, o ideal, pelo menos, em notícias muito polêmicas, em furos assim, desse tipo de bastidor muito sérios, que envolvem, de alguma maneira, implicam em avaliações negativas ou críticas sobre algum personagem, que essa pessoa seja ouvida junto, sabe? Sempre. Mas eu sei que é muito difícil mesmo, na prática. Eu estou falando uma coisa do mundo ideal, né? E nesse episódio que você falou, realmente, do Vilas, ele conta, né, como ele foi vítima disso, né, de notinhas plantadas e que nem sempre eram verdadeiras, né? É aquele caso clássico de saber que foi demitido pelos jornais, né? Tipo, ele Exatamente. Trabalhando ali, tipo, SBT procura um novo diretor. Exatamente. Então, ele é o que foi demitido numa notinha de jornal. Continuando a falar de jornalismo, tá? Como que você tá vendo o seu trabalho hoje, assim? Quando você começou no UOL, eu queria que você falou da questão da velocidade. Quando que você começou no UOL e como que você foi vendo, assim, as mudanças de escrever um blog? Porque eu tava lendo o livro do Juca Kfouri, e aí eu fico pensando assim, você, o Juca, todos esses caras que conseguem criar uma assinatura no jornalismo, eu sempre tive o ponto de vista como leitor e como jornalista iniciante, novato, assim, tipo, de uma certa segurança, tipo, vocês conhecem, você de conhecer o público. E aí eu tava lendo o livro do Juca e eu fiquei muito surpreso quando ele falou de quando ele começou a fazer blog, de como ele lidava com a repercussão das coisas, como ele ficou motivado a escrever mais e mais. Você passou por isso, escrevendo blog? Como que foi essa experiência? Passei. Eu comecei a escrever internet em 2008, meio do ano de 2008 no IG. Fiquei 1 ano e meio e fui pro UOL em janeiro de 2010. E eu fui pro IG para ser repórter. E repórter especial, foi um investimento deles, contrataram um jornalista mais experiente, tinham contratado alguns meses antes o Ricardo Couto, tinha uma tentativa ali de criar um núcleo de pesos pesados. Eu peso médio, ele era um peso pesado e eu peso médio. E aí, ao mesmo tempo, eles falaram, eu falei esse negócio de blog, eles falaram, você quer fazer um blog? Aí me deram um blog de brinde. Não era a minha função principal o blog, eu nunca tinha feito blog. E eu comecei a fazer aquilo, fiquei fascinado com o blog. Continuei fazendo as reportagens nesse 1 ano e meio, fiz muita coisa legal, mas fiquei cuidando de um blog, escrevia de tudo. Então, às vezes eu vi uma coisa na rua, eu escrevia, eu via um filme, eu escrevia, eu li um livro, eu escrevia. Comecei a fazer making off das matérias, então eu publicava uma reportagem e pro blog eu contava algum bastidor da reportagem. E escrevia também sobre televisão. Aí quando eu escrevia sobre televisão, vinha uma enxurrada de comentários. E aí eu aprendi ali fazendo. Realmente foi um susto no início. Mas quando eu cheguei no UOL, eu já estava um pouco vacinado dessa coisa. Então, já tinha passado, já estava alfabetizado, sabe? De internet. Eu acho que eu sempre lidei muito bem assim, com isso. Eu sempre teve muita, entre aspas, violência, né, do ponto de vista verbal, né, com comentários. Sempre vi essa coisa caixa de comentários, né? Mas eu sempre, cara, desde o início, não sei porquê, eu entendi que aquelas pessoas que eu não conhecia e não conheço, muitas vezes elas estão
atrás de pseudônimo, ou mesmo quando elas assinam o nome delas, elas são um nome que eu não conheço, estão falando com uma pessoa, essas pessoas estão falando com uma pessoa, que elas também não conhecem. Quer dizer, não sou eu que estou ali, sabe? Eu sou um personagem também, de certa maneira, escrevendo aquilo, né? Então, aquilo não me atinge pessoalmente. Eu criei meio também uma couraça que isso não realmente, esse lado, essa bilis, né? Esse lado ruim, não é para mim, sabe? É para aquele cara ali que tá com aquela cara ali no blog, mas não sou eu, no fundo, sabe? Legal. Então, aquilo não me incomoda, nunca me incomodou muito e me ajudou, eu acho, a levar adiante o que eu achava que tinha que dizer mesmo, sabe? Eu sempre pautei o blog por uma coisa assim, eu vou dizer o que eu acho, sabe? E eu acho que acabou chamando a atenção por isso, né? Ser uma coisa autêntica, concordando ou não, eu acho que a pessoa vê ali, não, ele tá falando o que ele acha, né? Não tá fazendo média, defendendo o lado de... Exatamente. Isso eu acho que acabou sendo o diferencial que eu procuro manter, que é difícil, mas é o que eu tento fazer. Que tipo de pressão você sofre? Tem pressão das fontes, da TV? Tem esse tipo de pressão? Não, tem assim, é óbvio que todo mundo quer aparecer bem, né? Mas eu acho que tem um lado interessante no trabalho de crítica, que é diferente desse trabalho de bastidor, né, de notícia, no de crítica, que é assim, a possibilidade, ainda que um pouco, talvez seja um pouco, me iluda um pouquinho, mas eu acho que tem um pouco, que é a chance de você dialogar com quem faz televisão, não só com quem assiste, né? Sim. Eu acho que mesmo eu estou falando mal de uma determinada coisa, quem está lá do outro lado fazendo aquilo, se eu escrevo de um jeito, sabe, honesto e ao mesmo tempo sem raiva, educado, o cara acha legal aquilo de uma maneira, sabe? Mesmo, legal, quer dizer, ele às vezes fica puto, mas ele reconhece que eu estou dialogando com ele, sabe? Que aquilo ali é uma conversa, e aquilo pode de alguma maneira, ele pode responder, não que vá melhorar, mas eu acho que em algumas situações, de fato, eu acho que estabelece um diálogo com quem está ali do outro lado fazendo televisão. Isso eu acho legal. Tem pelo menos essa ilusão. E, se você faz vídeos pro UOL, você já teve a pretensão de fazer TV? Não. Você acha que tem espaço para... Não, isso que eu faço não tem o menor espaço, né? Quer dizer, falar sobre televisão na televisão, ninguém tem coragem, né, cara? Isso é um negócio realmente, é um privilégio realmente que o UOL me oferece, né? De poder estar falando sobre televisão em vídeo. O formato fui eu que criei isso, de fazer meio uma crítica falada, né? Foi meio uma coisa que foi sendo desenvolvida já há muitos anos, mas é um negócio tipicamente de quem tá, é um olhar de quem está fora do meio, né? Seria talvez em outro país, mas no Brasil eu acho muito improvável que a televisão aceitasse ser criticada de dentro, né? Sei que não tem ombudsman, nenhuma emissora, não tem espírito crítico público, muito falta. Pra encerrar, vamos lá. Tem essa coisa da sua rotina aí pesada, você tem planos de outros livros, escrever mais sobre TV, tem isso em vista? Escrever outros livros? É isso. Tenho, eu tenho. Eu sei que não dá para viver disso, né? Mas eu acho que tem muito assunto legal de televisão para aprofundar. Eu acho que para sair dessa coisa rápida, né? Que é da internet e da mídia impressa, e tratar a televisão como uma coisa séria, como uma coisa importante que ela é na cultura brasileira, sabe? Acho que existe muito preconceito, né? A televisão sempre foi vista como uma coisa menor. De fato, tem características, está muito ligado ao entretenimento, é uma coisa realmente tem um nível mais, é muito popular e às vezes não é tão denso e profundo quanto outras formas de entretenimento e de arte, mas eu acho que pela importância que ela tem, pelo impacto que tem no cotidiano do brasileiro, é algo que merece ser levado mais a sério. E o livro é uma maneira de você aprofundar assuntos, né? Então, me interessa, assim, tratar de alguns outros assuntos de forma mais densa. O seu outro livro, que era uma coleção de colunas, né? Se eu não estou enganado. Isso, o Adeus Controle Remoto. Isso. Já abordava esse futuro da TV. Eu queria que você desse, assim, talvez não uma análise geral, mas o pensamento mais recente que você tem sobre a situação da TV hoje. Você acha que anda muito careta, anda muito focado em migrar pra internet? Qual que você acha que, assim, qual que seria o papo que tá correndo nos corredores de TV, que você sente que as pessoas estão se atentando a isso, que você tá de olho nesse movimento? Eu acho assim, uma das questões, né, são muitas, mas vou te resumir falando de uma que eu acho que é
que é talvez uma que seja mais fácil de compreensão para todo mundo, que é a questão da novela, por exemplo, né? Que é uma questão essencial, né, no hábito do brasileiro. A novela está entranhado, o brasileiro adora a novela, né? Ela ocupa um espaço na TV aberta brasileira absolutamente notável e talvez desproporcional, né? Quer dizer, somando o Globo, SBT, Record, às vezes a Band está reprisando, tá com alguma novela turca e tal. Você tem às vezes 12, 13 novelas diárias na televisão, né? Então isso é uma coisa muito importante. Por outro lado, é um tipo de entretenimento de certa forma ultrapassado se você se acostuma a assistir séries. Que é uma coisa que eu costumo dizer. Se você assiste uma boa série de 13 ou de 20 episódios, é difícil você voltar para a novela, né? Ela te satisfaz de um jeito que a novela não satisfaz, né? Uma boa série de 13 a 20 episódios. Então eu acho assim, à medida que aumenta a exposição do brasileiro a boas séries, a situação da novela fica mais complicada. E vai exigir que ou ela se renove muito, fique mais curta, ou melhore muito, ou vai facilitar, se ela não melhorar, vai acabar facilitando a fuga, entre aspas, do espectador para esse mundo onde já são exibidas boas séries. Então, uma coisa eu acho a se acompanhar hoje é isso, assim, ver para onde vai esse duelo, entre aspas, entre novelas e séries. Você acha que talvez, assim, falando a longuíssimo prazo, talvez tenha um baque de audiência que seja fatal para as novelas, né? Eu acho que a médio prazo, nem a longuíssimo, não. Eu acho que a médio prazo. Agora. Eu acho hoje, por exemplo, eu vejo a Globo, ela luta para manter uma média de audiência, ela já não luta mais para aumentar, ela luta para manter o que ela tem. Sobreviver. Não é sobreviver porque são índices altos, né? Ainda são altos, mas ela não tem, eu acho, mais essa ambição de aumentar. Ela quer garantir ali os territórios já conquistados, né? Mas ela tem perfeita noção de que essa migração está acontecendo, né? Última pergunta é a pergunta que mandaram aqui no Twitter. Fala. Talvez você adivinhe de quem que é só pelo que eu vou falar. Eu já fiz uma, né, que o Rica fez, e agora a outra é essa aqui, ó. Quero saber em qual ex-BBB ele votaria caso se candidatasse a algum cargo público. Não só ele quer saber qual ex-BBB você votaria caso se candidatasse a algum cargo público. E tem que dar 3 bons motivos. Eu não vou falar de quem é, eu desconfio de quem seja, mas eu não vou responder. Você não quer chutar? Quem é o autor da pergunta? Não vou chutar, não. Não, porque se eu errar, pode magoar os outros, né? Eu não vou. Mas eu imagino. Deixa eu pensar aqui. Eu votaria, por exemplo, também na Morango Angélica para deputada. Se ela se candidatasse a deputada, eu votaria nela. Acho ela uma figura incrível, inteligente, defende uma causa super importante, que é da visibilidade das lésbicas, e uma pessoa bacana. Ela teria meu voto. Tá votado. Respondi a pergunta. Era essa a pergunta? Era essa a pergunta. Então. Boa. Eu queria só que você deixasse uma parte final. O que você anda vendo na TV hoje? Que te... Não só como trabalho, mas como te agradando mesmo. Cara, a última coisa que eu vi que eu gostei demais, demorei até, vi com atraso, foi Atlanta, do Donald Glover. Achei um negócio espetacular, fiquei louco, assim, consumi a série em uns 21 episódios, acho que em 3 ou 4 dias, fiquei doido, achei muito legal. Então é só a dica aí pra assistam Atlanta. É muito bom Atlanta, eu recomendo. Legal, Stiles, queria te agradecer pelo papo, parabéns pelo livro. Pô, obrigado pela sua... Eu li correndo, agora quero ler com atenção depois. Mas eu acho que você já leu bem, assim, suas perguntas foram de quem... leu, se informou bem, foi muito legal, gostei muito. Então é isso, quero te agradecer, valeu, Stiles, bom lançamento do livro, né? Que dia que é o lançamento? É dia 19, quarta-feira, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho. Valeu, Stiles, obrigado, bom trabalho aí, valeu mesmo. Valeu, um abraço.